Bem, vamos conversar com o Dr. Danilo Távora da Fonseca, que é o delegado regional de Polícia Civil de Itauá. Boa tarde, doutor. A respeito desse jogo do Tigrinho que está tão disseminado nas redes sociais, como é que o senhor define essa prática? Boa tarde a todos. Realmente está vindo algumas denúncias para nós aqui sobre o jogo do Tigrinho. Até hoje ainda não mudou a legislação e ainda é um crime, é uma contravenção penal. Então todo jogo de azar, que depende da sorte do azar, é considerado ainda uma contravenção penal. Diante disso, ainda é um ato punível, né, de reprimenda, de pena. E também que a gente tenha que agir para tentar coibir essa situação aí, esses jogos que estão assolando tanto aí a comunidade. Agora, doutor, a gente vê nas redes sociais, nas plataformas diversas aí, vários tipos de jogos. Então, todos são ilegais ou existem os que são legalizados, devidamente autorizados, existem os que estão à margem da lei? Hoje, só os que estão legalizados, que é bem conhecido, são os bets, né? Os jogos de futebol, eles foram legalizados no Brasil, em quase em todos os países do mundo. Então, eles estão legalizados, é passivo de jogar, não tem problema nenhum. Agora, em relação ao joguinho do Tigrinho ou semelhantes, que não só tem só o Tigrinho, né? Que é mais conhecido, mas tem outros jogos também. Eles são tão proibidos ainda, porque depende da sorte do azar. Todo jogo que depende de azar, da sua sorte, ele é proibido. Então hoje ele ainda é proibido e até quem divulga, dependendo da maneira que divulgar, também comete a contravenção penal. Agora, por que sendo então proibido, doutor, ele é tão acessível nas plataformas? Não há uma fiscalização, então não há uma lei que regulamente isso? Existe sim, existe uma fiscalização, só que como é na internet, tudo é mais complicado. É mais difícil você monitorar as atitudes na internet, porque depende de alguns fatores de tecnologia, de você trabalhar em cima daquilo ali de IP, de verificação, onde está saindo, né, esses impulsionamentos, essas denúncias, que os influencers usam muito, né, para divulgar. Está bem complicado. Eles não são tão longe da margem da lei, eles serão punidos, né, caso esteja verificado que eles divulgaram de forma ilegal o jogo do Tigrinho, eles serão punidos sim. Agora, existem relatos, não sei se já de maneira oficial chegou aqui alguma vítima para registrar boletim de ocorrência, mas aqui na nossa cidade, em Itauá, a gente tem escutado muito, né, na conversa boca miúda, do boca a boca, de que pessoas têm perdido muito dinheiro, até patrimônios com esses jogos. Sim, muitas denúncias, muitas pessoas que perderam tudo, só que quando eles vão atrás, eu perdi tudo, você vai processar quem, né? Se você já é uma coisa ilícita, você não tem como processar uma coisa que já começou errado. Então as pessoas que vêm atrás, que falam, que denunciam, geralmente elas nem registram o boletim de ocorrência por saber que elas já estavam fazendo algo de errado, ou depois que elas começam a perder tudo, elas identificam que poderia ser algo de errado, mas que já não tem mais como socorrer, como ir atrás de algum direito que ela possa acreditar ter. O que tem que ser feito é não jogar. Você deixando de jogar, você não vai ter toda essa problemática em relação a perder e ganhar, porque como eu estava conversando, aquela lei da atração, que é a lei das probabilidades, você não vai ganhar sempre. A probabilidade de você chegar ali num 50% do sim ou do não é sempre grande, principalmente em jogos, né? Não tem como você fugir da lei dos grandes números. Os grandes números, eles vão definir que você jogando uma moeda para cima, o cara ou coroa, quanto mais você jogar, mais vai se aproximar dos 50% para cada um. Então uma hora você está ganhando 2, 3 vezes, você vai perder. Não tem como você ganhar sempre, é impossível. Doutor, é fácil ou é difícil identificar a autoria desse joguinho, porque ele está realmente disseminado em todas as plataformas? É bem complicado, tudo que envolve a internet é complicado, mas fica rastreável. Você consegue ir atrás, né, através de várias tecnologias, através de várias situações, de uso de inteligência, conseguir definir os autores dessa divulgação dos joguinhos, que por muitas vezes também eles são falsos, eles nem existem, são fakes, que eles utilizam, nem é o jogo verdadeiro do Tigrinho. Eles utilizam um fake para tentar disseminar e angariar quanto mais dinheiro, né, para eles melhor, que quando é identificado também cai no crime de estelionato também. E por que tem ocorrido prisões? Por exemplo, essa semana mesmo um casal de influencers foi preso em Alagoas por conta de divulgar, de disseminar o jogo. Quando a gente identifica, o que eu falo, hoje em dia a gente está evoluindo muito em relação ao combate nos crimes tecnológicos, que envolvem internet, redes sociais.
reais. Então, quando a gente identifica que é um pouco complicado em razão de sempre, né, a questão de limites territoriais, você tem que conversar muito com as polícias de outro estado, então é sempre uma logística bem complicada. Mas quando é identificado, tem sim as prisões e cada vez mais as delegacias, né, as forças de segurança estão conseguindo aprender, estão aprendendo a lidar com esse tipo de crime e cada vez mais eles estão se preparando e conseguindo prisões importantes. Pode ocorrer até que o jogo nem seja oriundo do nosso país. Sim, a maioria das plataformas elas têm como hospedagem, né, fora do país, para tentar se esquivar, né, das autoridades, que é muito fácil quando você tem em outro país, fica muito fácil você agir e não ser pego, porque aí envolve vários e vários fatores em relação à investigação. Doutor, pode-se dizer que alguém que eventualmente tenha perdido quantias, né, sejam elas pequenas ou vultuosas nesse joguinho, assim, que está no prejuízo, é muito difícil reaver Não, isso? muito difícil. Porque quando a origem é ilícita, você não consegue ir atrás, principalmente para reaver dinheiros, que essas geralmente são organizações criminosas, até que tem muitas organizações criminosas por trás desse joguinho, já fazendo lavagem de dinheiro, já foi até confirmado em outras investigações. Então, se ele já se prepara para uma situação dessa. Então, quando alguém entra com um processo, alguma coisa, não tem como você conseguir definir quem é o dono, o proprietário, é muito complicado e cada vez piora mais e cada vez eles estão usando isso mais para tentar enganar as pessoas, entrando nos estelionatos, lavagem de dinheiro, contravenção penal. São inúmeros crimes que rodeiam essa prática aí do jogo do tigrinho e semelhantes. Bom, então a orientação que o senhor repassa para quem está nos acompanhando é que evite fazer esse tipo de jogo, entrar nessa plataforma, baixar aplicativo, que eu não sei muito bem como é o formato desses joguinhos. O que a gente sabe é que eles estão nas redes, né? Sim, não, evite ao máximo. Inclusive, quando vocês estão jogando, vocês colocam o cadastro lá, número, telefone, CPF, vocês não sabem se realmente é o jogo, e mesmo se for o jogo, se ele está vendendo os seus cadastros, as informações para outras pessoas, outros estelionatários que queiram utilizar isso para fins ilícitos. Então, a orientação é sempre, não jogue, se você ganhar uma, duas vezes, você vai perder a terceira, a quarta vez, então não tem como você fugir disso, não jogue, porque você, além de você perder seus bens, você vai entrar em depressão, você vai acabar ficando doente, como já teve casos aqui em Tauá, de pessoas que ficaram doentes porque perderam tudo. Então, a orientação é não jogue jogo de azar, porque se já é jogo de azar, já diz, jogo de azar não é para jogar, você não tem que jogar, além de as pessoas que estão divulgando também poderem correr no crime da contravenção penal de jogo de azar. Essa de ganhar, assim, nas primeiras vezes que a pessoa está apostando, pode funcionar como uma estratégia para poder incentivar a jogar Sim, cada vez mais e quantias mais elevadas, porque geralmente quem vai jogar pela primeira vez joga valores pequenos, né? A partir do momento que começa a ganhar, a pessoa vai achar que jogando mais vai ganhar mais. Sim, tem também essas situações. A pessoa jogou 10, 15 reais, aí às vezes o próprio jogo deixa ele ganhar para já fomentar, para começar a incentivar ele a colocar mais dinheiro. Quando ele começa a colocar mais dinheiro, daí é a hora que ele começa a perder. Os jogos já é um jogo de azar porque já são preparados para perder. Se todo mundo ganhasse, não teria lucro, né, essas empresas. Então ele já é preparado para perder e hoje em dia a legislação ainda protege, né, as pessoas, a população em relação a esses jogos e ainda é contravenção penal. Bom, o senhor então orienta que, por exemplo, quem tiver perdido valores elevados nesse joguinho do tigrinho, que registre boletim de ocorrência, ou não adianta correr atrás, tem gente que está tentando procurar advogado para entrar com ação, o que o senhor diria enquanto delegado e também como bacharel? Não, eu sempre vou falar para as pessoas irem atrás dos seus direitos, principalmente registrar boletim de ocorrência, porque existe a chamada cifra negra na criminologia, que é quando a pessoa não registra, né, um crime, alguma coisa que está acontecendo, então as autoridades não têm como monitorar o que está acontecendo. Se ninguém sabe, é como se nada tivesse acontecendo. Então, registrem sim o boletim de ocorrência, vão atrás dos seus advogados, mas primeiro, parem de jogar. Mas se aconteceu algo que você identificou que foi um crime, que você teve alguma perda, então venha na delegacia, registre o boletim de ocorrência e entre com o advogado. Pode ser que vocês consigam alguma coisa até para tentar, né, cada vez a pessoa entrando mais e as ações dando certo, inibir aí essa prática aí e também
também inibir as pessoas a confirmarem, a conseguirem montar, né, a estruturar as empresas desses jogos. Doutor, a partir de quantos boletins de ocorrência sobre um determinado tipo de delito enseja a instauração de inquérito policial? O boletim de ocorrência, ele, quando tem indício suficiente de autoria e a prova de existência do crime, ele já é instaurado automaticamente como portaria. Às vezes demora um pouco, claro, pelo volume que nós temos de crimes aqui registrados, mas ele, quando já tem um indício suficiente, né, e a prova de existência do crime, ele já instaura a portaria. Então, se vier não importa, 2, 3, 4, a gente vai fazer o mesmo procedimento. É claro que quando vem 10 sobre o mesmo fato, a gente já acende o alerta ali que alguma coisa está acontecendo e que a gente tem que agir com mais velocidade, porque pode degradar ou lesionar algum bem, alguma coisa da população, daquela pessoa, da vítima, de uma forma maior, trazendo maior malefício, né, para a população. Então, 1, 2, 3, não importa, mas quando tem 10, 15, a gente começa a prestar atenção maior e aquela mancha criminal, para nós, ela se torna em evidência. Então, a gente ataca mais aquela da mancha criminal. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Se tiver mais alguma orientação a repassar, fique à vontade e disponha sempre. Não, eu que agradeço a todos. É sempre bom, muito bom a imprensa, né, divulgar essas coisas, justamente para que outras pessoas, né, se estão jogando, parem de jogar. Aquelas pessoas que tiveram algum prejuízo, venham na delegacia para tentar resolver em relação ao crime, em relação a outras coisas, perdas, não é na delegacia, mas venham aqui para a gente conversar, até para orientar. Às vezes a pessoa quer só escutar uma orientação. A delegacia é a casa do povo e está sempre aberta aí para a população. Um grande abraço a todos.